A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo, mais uma reflexão para o nosso fortalecimento espiritual, buscando sempre beber nas Escrituras, né? De onde nos sai a fonte da vida, é onde sacia a nossa sede. Eu quero mais uma vez meditar aqui com você, neste meu livrinho aqui, publicado em, toda a vida eu me esqueço, mas deixa eu ver aqui, 2018, tá bom? Pela editora Koinonia de Belo Horizonte. Nesse livrinho, como eu já expliquei no vídeo passado, eu faço algumas reflexões, é por isso que o nome do livro é Grão de Reflexão, tanto reflexões da nossa vida espiritual, como reflexões do dia a dia. E eu quero mais uma vez meditar com você numa reflexão que eu intitulei Assim Diz o Senhor. Mas aqui a gente vai ver 3 coisas que nos afastam de Deus. São 3 coisas que, se o homem não vigiar, se o homem não tiver cuidado, vão afastar ele da presença de Deus. E quem disse isso foi o próprio Senhor. Por isso o nome da reflexão é Assim Diz o Senhor, aqui no livro. Foi extraída do livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui o Senhor, ele faz um alerta, tanto à nação de Israel, como para nós, nos nossos dias, de algumas coisas que muitas vezes nós estamos deixando dominar o nosso coração, e isso não agrada ao Senhor. O meu texto eu escrevi assim: Deus conhece o homem o qual o criou. Assim fica claro o porquê dessa advertência. Ele sabe que a força, a riqueza e a sabedoria, sendo mal administradas, pode afastar o homem da sua presença e da sua vontade. Continua o texto dizendo assim: tenho sido uma testemunha ocular de fatos assim e da soberba humana. Visto homens que, pelo simples fato de possuírem alguns títulos acadêmicos, se colocam num patamar de superioridade, passando a menosprezar o seu próximo e até mesmo passando a duvidar da existência de Deus. Isso é uma verdade, pessoal. Conheci muitas pessoas assim e conheço, inclusive, pessoas que passaram a duvidar da existência de Deus fazendo seminários. Começaram a ter um certo nível de conhecimento e começaram a achar-se mais sábios do que os outros. E começaram a querer saber mais do que a própria Escritura. E isso foi corrompendo o coração deles. Pessoas que tinham até algum relacionamento com Deus, um relacionamento firme, que eu digo, e deixaram por causa do conhecimento que adquiriram. Antigamente, os pastores, eles tinham um temor, né? Eles tinham até uma rejeição de deixar as pessoas participarem de seminários, porque achavam que os seminários corrompiam as pessoas. No entanto, não são os seminários, pessoal. O conhecimento sempre é bom. Você buscar conhecimento sempre é bom. Eu tenho incentivado na nossa igreja, a nossa liderança, sempre a buscar conhecimento, mas sempre tendo cuidado de alertar que aquilo ali é só mais um acréscimo para lhe auxiliar a você ser uma pessoa mais edificante na casa de Deus, podemos dizer assim, e não deixar que aquilo venha dominar a pessoa e ela começar a se sentir uma pessoa tão instruída que não precisa de mais ninguém. O
pior problema do ser humano é quando ele começa a se achar que não é mais ensinável, né? Ele acha que não precisa mais de ninguém, que ele já sabe de tudo. Isso é terrível. Começa a caminhar para uma decadência. Então eu tenho testemunhado isso acontecer devido à soberba humana. E continua o texto assim: a estes que se acham tão sábios, é oportuno fazer a pergunta que Paulo fez aos Coríntios: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então a sabedoria deste mundo, Deus transforma em loucura. Esse texto aqui está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Outros, por terem uma destacada posição social, ou por estarem ocupando um cargo elevado, ou em uma posição de gerenciamento em uma grande empresa, por exemplo, se acham tão fortes ao ponto de humilhar aos que estão lhes sendo subordinados. Tem pessoas que, se pegar uma posição, ela começa a tratar os outros diferente. Inclusive, eu tenho até um artigo que eu falo sobre a síndrome do birô. Birô, né? Aquela mesinha onde as pessoas ficam, sentam em empresas ou atendimentos de hospital. É incrível como as pessoas mudam quando passam para trás de um birô. Elas começam a se sentir mais do que os outros, pelo fato das pessoas precisarem daquela pessoa para alguma informação, para algum esclarecimento ou até mesmo para algum atendimento. As pessoas já tratam as outras de maneira diferente, até mesmo pessoas conhecidas, né? Então há pessoas que, ao pegarem um cargo de chefia numa empresa, até mesmo na igreja, né? A pessoa, quando é consagrado a uma posição de destaque na igreja, muitas pessoas mudam, infelizmente, porque essas pessoas começam a se sentir fortes, mais fortes do que outras, né? Que lé do engano. Estas pessoas se sentem tão superiores que muitas vezes não respeitam o próximo. Passam à frente dos outros nas filas, não respeitam a sinalização de trânsito, sonegam impostos e se acham inalcançáveis pelas leis humanas. Acham que não necessitam de Deus. Esquecem-se de que esta vida é breve e que seus cargos, suas posições de poder e sua força nesta terra vão passar. Isso aqui é só ilusório, as pessoas que se posicionam dessa maneira, porque tudo isso um dia vai passar. Olha o que diz o versículo do Salmo 39, versículo 5. Medistes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. A vida é breve. Se as pessoas acham que os seus cargos, suas posições vão ser eternos, estão enganadas. Isso aqui vai passar. Isso é passageiro. Esquecem que todos nós prestaremos conta de nossos atos aqui nesta terra. Porque lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim, somente o final do versículo: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos prestar conta das nossas vidas, dos nossos atos, das nossas atitudes diante de Deus. E eu continuo o artigo dizendo assim: mas com certeza, as riquezas, por estarem diretamente ligadas aos prazeres deste mundo, são fatores que mais atraem os homens e que mais os têm afastado de seu Criador. Por isso, Deus alerta: não se glorie o rico em sua riqueza. O Senhor nos adverte ainda, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Então, realmente o dinheiro
é aquilo que o inimigo tem mais usado para afastar os homens do seu Criador, de Deus. O salmista adverte ainda, Salmo 39, versículo 6. Todo homem anda com uma sombra, em vão se inquieta, amontoando riquezas, sem saber quem as levará. Porque as riquezas deste mundo que nós amontoarmos, vai ficar tudo aqui, pessoal. Nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui. Não que nós sejamos contra você prosperar em todos os sentidos da sua vida. Mas o objetivo principal do cristão não é o acúmulo de riqueza. Vamos continuar o artigo? Diz assim, para finalizar. Mas, mais importante que ser um sábio aos olhos do mundo, ter a força provisória do poder terreno, ou ainda ter as riquezas materiais, é ter a sabedoria que vem do alto e nos instrui no caminho da verdade por meio da palavra de Deus, pois é poderosa para transformar tanto ricos quanto pobres, fortes quanto fracos, e mesmo o maior sábio quanto o mais humilde dos homens em conhecimento. A palavra de Deus é que nos transforma. Então, a nossa maior riqueza deve ser nós estarmos conhecendo a verdade, a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus. Deus nos chama a ter este relacionamento com Ele, de lhe conhecermos assim como um filho conhece o Pai. Conhecer sua misericórdia e amor, mas também a justiça e o seu juízo. Este, sim, é o maior poder e nossa maior força e a nossa maior riqueza. É conhecer Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, irmãos, nós somos fortes. Nós somos, irmãos, abençoados. Porque quando nós conhecemos Deus, nós somos as pessoas mais ricas desta terra. Então, que nós jamais possamos deixar que essas três coisas venham nos afastar da comunhão com Deus. Não pense que a força, pelo fato de você ter uma posição social, que as pessoas dependam de você. Não pense que pelo fato de você ter vários títulos acadêmicos, você é uma pessoa sábia. Na realidade, a sabedoria é você pegar todo esse conhecimento e saber aplicar esse conhecimento. Quando a pessoa tem muito conhecimento, mas não sabe aplicar esse conhecimento, principalmente para a glória de Deus, essa pessoa, na realidade, ela se acha sábia, mas não é sábia. E também, por mais que você seja a pessoa mais rica deste mundo, tenha aí mansões, carros, propriedades, dinheiro em banco, tudo isso, se você não tiver um relacionamento com Deus, o conhecimento de Deus, porque é assim que o versículo termina, não é isso? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É isso que agrada a Deus. A gente conhecer Ele, conhecer a sua justiça, o seu juízo, a sua misericórdia, o seu amor, a sua salvação para nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Lembrando que esse livrinho aqui está na Amazon, tá bom? Se você se interessar, aí tem o e-book, né? Não o livro físico. O e-book lá na Amazon. Aí você pode ir lá pesquisar Pastor Flávio Neres e Grão de Reflexão. E tem muitas outras reflexões, não só no sentido espiritual, mas no sentido geral. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, edificar a vida de alguém, faça isso, tá bom? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.